Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aos comentários da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Eu sou o professor Elton Kramer e vou acompanhá-los aqui na incursão que a gente vai fazer das principais decisões do STF no mês de setembro. Então tudo que aconteceu de importante ali final de agosto, pega os últimos julgamentos, passando por setembro, a gente vai trazer para vocês. Mas é claro, tudo que é importante para o seu concurso da advocacia pública. Então a gente faz aquela garimpagem, encontra o que é importante, o que foi decidido, não necessariamente só nos informativos, mas às vezes é decidido no plenário virtual, não saiu no informativo, mas a gente conseguiu garimpar e entende que é importante para o seu concurso. Estará aqui no material que vocês podem estudar de forma impressa e também pela videoaula. Então vamos lá. Primeiro tema que eu separei para vocês é referente à repetição de indébito. Veja, esse aqui é um tema assim diretamente ligado à Advocacia Pública Federal, né, mais a PFN e a AGU, mas também é importante para as advocacias estaduais e municipais, porque mexe com a incidência sobre a taxa de juros, né? Se incide o imposto de renda e a contribuição social do lucro líquido, né? E por que isso é importante? Porque se desvenda a natureza jurídica da taxa Selic, né? Então por isso que eu trago aqui para vocês e já saliento a importância para todos os concursos da advocacia pública. Claro, mais importante ainda para a própria PFN. Aqui nesse caso, então, o plenário entendeu e prevaleceu o voto do ministro Dias Toffoli, para quem o imposto de renda não pode incidir sobre os juros de mora, dada a sua natureza indenizatória, nem sobre a correção monetária, uma vez que esta não consiste em acréscimo patrimonial. Veja que nesse ponto aqui, o Supremo veio a trabalhar não somente com a questão propriamente dito da contribuição, do imposto de renda e da taxa Selic. Claro que são temas exclusivamente atinentes à Advocacia Pública Federal, mas veio trabalhar com a natureza jurídica da taxa de juros e correção, né? Então, porque quando você está trabalhando com uma questão de repetição de indébito, alguma discussão a respeito da sua incidência na seara estadual e municipal, a dúvida fica qual é a natureza jurídica da taxa de juros, né? Uma recomposição, ela tem essa natureza de acréscimo patrimonial ou seria mera recomposição dos valores repetidos, né? Então aqui o Supremo sacramentou essa situação, dizendo que não é acréscimo patrimonial, mas sim natureza indenizatória. Prosseguindo, então, diz que é inconstitucional a incidência do imposto de renda de pessoa jurídica e da contribuição social do lucro líquido sobre os valores atinentes à taxa Selic, recebidos em razão da repetição do indébito tributário. Né? Lembrando que aqui é uma discussão muito grande a respeito lá da repetição de PIS e COFINS, né? Que teve um julgamento tempos atrás, né? E ficou a discussão se poderia incidir, então, sobre a taxa Selic. Assim decidiram os ministros do STF em plenário virtual, seguindo o voto do relator ministro Toffoli. O relator esclareceu que, em primeiro lugar, uma coisa é o tributo restituído, o montante principal. Outro é o montante correspondente à taxa Selic, ou seja, separou o principal do acessório. Aí diz o ministro, entre aspas, em razão das distintas naturezas, como já amplamente demonstrado, não há que se aplicar, nesse caso, a regra de que o acessório segue a sorte do principal. Veja que no direito tributário é muito comum a gente ter essa separação e muitas vezes a recomposição do principal com o acessório. Lá no direito civil, direito privado, de uma forma geral, o acessório segue o principal aonde for. No direito público não é bem assim, tanto que você tem a obrigação principal e a obrigação acessória, que você pode ter uma obrigação acessória sem a principal, né? Então aqui é muito diferente. Então, e no direito tributário você tem que estudar a natureza jurídica dessas verbas para você definir a sua tributação. E foi o caso aqui do Supremo Tribunal Federal, identificando a natureza jurídica da taxa Selic. Então, um julgamento aí eu acho bastante importante para você anotar se você for fazer PFN, AGU e também se você for fazer PGE ou PGMs, também uma decisão que chama muita atenção. Tá? Outra decisão que eu trago para vocês aqui, que saiu nesse mês, é a respeito da forma de maioria contra leis que limitam a idade de magistratura. Né? Então, por exemplo, leis aí que dizem que tem uma idade limite para quem vai ingressar no concurso da magistratura. Será que é constitucional ou inconstitucional?
Os ministros fixaram que não há na Constituição Federal nem na LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura, previsão semelhante ao disposto na norma. Né? A maioria dos ministros do STF consideraram inconstitucional leis estaduais que dispõem limites etários para o ingresso na magistratura. Seguindo o voto do relator Gilmar Mendes, a maioria do plenário fixou a tese que não há na Constituição Federal nem na LOMAN previsão semelhante ao disposto na norma. Então, nesse caso aqui, pessoal, essas ADINs julgadas, foram três ADINs, né, julgadas de forma semelhante, né, conjuntamente, e tratava o seguinte: você vai colocar um limite de idade, desculpe, para ser permitido a participação desses candidatos no concurso da magistratura. Qual que é a ideia? É não deixar, por exemplo, pessoas muito experientes, não vamos dizer mais velhas, né, mas mais experientes participarem no concurso. Por quê? Isso aí representa que a pessoa vai ter pouco tempo no serviço público e vai sobrecarregar a previdência pública, né, a previdência própria dos servidores públicos. Então, todo um conjunto aí, a questão de economicidade, a questão levando em conta a razões previdenciárias e até própria do serviço público, alguns estados colocaram idade limite, né, dizendo que pessoas, eu estou chutando aqui, né, mas pessoas acima de 50 anos não poderiam participar, né, porque daí já há pouco tempo ela se aposentadoria. Isso seria prejudicial para o serviço público. O problema é que nem a Constituição Federal, nem a Lei Orgânica da Magistratura teve uma previsão permitindo esse limite de idade. Então, portanto, não há razoabilidade de se colocar esse limite de idade, né? Não há razoabilidade para esse tipo de cargo também, né? Então, por isso que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dessas leis estaduais, ok? Outro julgamento que me chamou a atenção a respeito do foro privilegiado, isso aí está muito na moda, né? Envolve matéria constitucional, uma matéria aí bem interessante para cair na advocacia pública federal, estadual e também na municipal, porque a matéria de direito constitucional cai em todas, né? E é uma matéria, sim, muito em voga, né? Hoje se fala em foro privilegiado para a questão de deputados, senadores, a crítica que se faz de muitas autoridades estarem com foro privilegiado lá no Supremo. Então é uma matéria muito em voga. Tudo que é em voga é possível cair em concurso público. Então vamos ver aqui, ó. STF limita foro privilegiado a cargos contemplados na Constituição. O que entendeu aqui o Supremo? É inconstitucional norma de Constituição estadual que estende o foro por prerrogativa de função a autoridades não contempladas pela Constituição Federal de forma expressa ou por simetria. Então, se você não tem esse atendimento à Constituição Federal nem por expressa previsão, nem por simetria, por exemplo, deputados federais, o deputado estadual também teria foro privilegiado por simetria. Então, se nenhum caso, nenhum outro, a norma seria inconstitucional. Prosseguindo, a decisão é do plenário do STF em ambiente virtual, que por unanimidade os ministros seguiram o entendimento do relator das ações, o ministro Roberto Barroso, que considerou inconstitucional o foro por prerrogativa de função em razão da função de defensor público geral e ao chefe geral da Polícia Civil, né? Então, vejam, são autoridades que não encontram simetria na legislação federal, ou seja, na Constituição Federal. Então você não tem simetria. Por exemplo, você pode ter o Procurador-Geral da República e o Procurador-Geral da Justiça. Assimetria. Ou como deputado federal, deputado estadual, né? Então essa simetria não existia nesses casos. Então, portanto, essa previsão na Constituição do Estado seria inconstitucional, né? Estaria inovando algo que a Constituição Federal não permitiria, ok? Então é uma decisão bastante importante, coloca um adendo, marca no seu caderno de direito constitucional para você lembrar na hora da prova. Outro julgamento aqui que gerou muita polêmica em razão da politização política, né? Todo o contexto hoje que o Brasil vive e também nessa evolução que tivemos da autonomia de alguns setores, principalmente pregados pelos sistemas neoliberais, né? Que é a autonomia dos órgãos não, né? Mas entidades públicas que mexem principalmente com o ambiente econômico. E aqui o caso que era já cogitado há muito tempo, que é a chamada autonomia do Banco Central. Para aqueles que não sabem, não acompanham muito, o Banco Central é que regulamenta a taxa de juros, regulamenta o sistema financeiro do Brasil, edita
normas a serem seguidas pelas instituições financeiras. Então é um órgão muito representativo e muito importante para o ambiente econômico, né? E a sua autonomia representa o quê? Menos intervenção governamental, menos intervenção do Ministério da Economia, né? Então foi aprovado uma lei, né, a Lei Complementar 179 de 2021. E foi, claro, como toda lei polêmica, foi colocado já o crivo do Supremo Tribunal Federal. O que o Supremo entendeu? É constitucional a Lei Complementar 179, que define os objetivos do Banco Central e dispõe sobre a sua autonomia e sobre a nomeação e exoneração de seu presidente e de seus diretores. Assim decidiu o plenário do Supremo na tarde de quinta-feira, no dia 26. De acordo com o texto, o Banco Central deixará de ser vinculado ao Ministério da Economia, ou seja, essa aqui é a principal mudança, né? Então, a autonomia do Banco Central em relação ao governo, né? Aí o presidente da República só poderá indicar o presidente do Banco Central no terceiro ano do mandato. Essa indicação passará pelo Senado, né? Um controle pelo próprio Senado. Os mandatos dos presidentes e diretores serão de 4 anos, com possibilidade de uma recondução. E esse no terceiro ano, por quê? Para você passar de um governo para o outro, para você não ficar condizente, somente atrelado às políticas desse governo, mas você ter, de fato, uma autonomia. Os ocupantes desses cargos não poderão ser demitidos pelo Executivo, ou seja, é uma espécie de estabilidade como acontece com os presidentes das agências reguladoras, né? E desligamentos serão feitos pelo Senado. Então esse foi o julgamento do Supremo Tribunal Federal na DIN 6696. Então, um julgamento bastante importante, principalmente porque envolve essa questão política, né? Que envolve presidente da República, Senado, Câmara, STF. Então, foi um julgamento assim bastante emblemático e, além disso, envolve matérias aí importantes do direito constitucional, porque vai ter uma equiparação do Banco Central com as agências reguladoras. Então, isso aí é matéria bem em voga, tanto direito constitucional como direito administrativo, tá ok? Fica a nossa dica de estudos. Outra decisão aqui importante do Supremo Tribunal Federal que eu trago para vocês, referente às normas que regulamentam a profissão de despachante. Isso aqui sempre tem. Todo mês que eu venho comentar aqui para vocês a respeito de profissões que têm legislações regulamentadoras, né? E a competência de quem pode regulamentar. Nesse caso aqui, o Supremo Tribunal Federal invalidou normas do Estado da Bahia que regulamentavam a profissão de despachante. O STF declarou inconstitucional a Lei Estadual 13.206 do Estado da Bahia, que dispõe sobre a atuação de despachantes junto à administração pública estadual. A decisão foi tomada em sessão virtual, em que o plenário julgou procedente por unanimidade a DIN 6742. Em seu voto, o relator explicou que a atividade profissional dos despachantes já é regulamentada por lei federal, que é a 10.602, e que dispõe sobre os conselhos profissionais dos despachantes documentalistas. A lei baiana, segundo ele, prevê obrigações e condicionantes que conflitam com a legislação federal e com a competência atribuída aos órgãos de fiscalização. O ministro lembrou ainda que o STF fixou orientação sobre inconstitucionalidade formal de leis estaduais que tratem de profissão de despachante documentalista, com fundamento na invasão de competência da União para legislar sobre direito de trabalho, condições e requisitos para exercício de profissões. E por arrastamento ainda foi declarada a inconstitucionalidade do Decreto 596, que regulamentava essa lei. Então veja que julgamento interessante. Primeiro, a questão da inconstitucionalidade formal por vício de competência, ou seja, quem cabe regulamentar essas questões de profissões e também a questão do direito de trabalho é a União. Então não poderia ter uma norma estadual, né? E a segunda questão atinente à atuação desse profissional perante a administração pública, tá ok? Então, um julgamento aí bastante interessante para vocês estudarem. Outro julgamento que eu trago do Supremo é a respeito da análise da lei municipal que autoriza rádios comunitárias, né? Por que é inconstitucional, né? Vamos ver lá. Entendeu o Supremo que é inconstitucional lei municipal que dispõe sobre a autorização e exploração de serviços de radiodifusão comunitária. Assim decidiram os ministros do STF em plenário virtual. Por unanimidade, os ministros entenderam que é da União a competência privativa para legislar sobre a radiodifusão. Então, veja, nesse caso é a inconstitucionalidade em razão da matéria, né? Uma inconstitucionalidade formal, vício de iniciativa.
quem vai propor e quem vai analisar e legislar sobre isso aí? A União, não poderia o município. O ministro Luiz Roberto Barroso votou por declarar inconstitucional a lei de Uberaba. Embora o ministro reconheça a importância das rádios comunitárias no que diz respeito ao papel informativo, não é possível chancelar a validade da lei impugnada, porque ela traduz, entre aspas, clara violação ao esquema de repartição de competências estabelecido na Constituição. Aquilo que eu falei, né? Vício de iniciativa legislativa. A competência legislativa, no caso, é privativa da União e foi exercida com a edição da Lei 9.612, que institui o Serviço de Radiodifusão Comunitária. Nesse caso, a inconstitucionalidade da lei municipal perante a Constituição não poderia ter sido feita por ADIM. Então, notem aqui que o processo que foi objeto desse julgamento é uma DPF 335, né? Lembre-se que a arguição de descumprimento de preceito fundamental é uma forma de controle concentrado que pode ser ajuizado contra a lei municipal. A ADIM já não pode, né? Então a DPF é que fez às vezes nesse caso. Só para chamar a atenção para vocês sobre a matéria de ações constitucionais, tá ok? Outro julgamento que eu achei interessante trazer para vocês, isso aqui envolve também questões políticas, já teve um julgamento interessante envolvendo, por exemplo, governos do estado do Paraná, é aquele que o STF analisou a questão da pensão de vitalícias a dependentes de prefeitos e vereadores, aqui já não é governadores, como ocorreu aqui no Paraná. Então aqui o Supremo, por unanimidade, os ministros entenderam que os cargos políticos do Poder Legislativo e do Poder Executivo Municipal têm caráter temporário e transitório, não se justificando qualquer benefício de forma permanente. Então veja que interessante isso aqui para servir de parâmetro até para outros casos, né? Isso aqui, independente de ser matéria de concurso público, nós temos a questão de moralidade. Imagine o prefeito ficou um mês ali no mandato, de repente o vice assumiu, ficou um mês, e os seus dependentes vão ter pensão vitalícia. Isso aí é totalmente injusto, né? E veja, foi isso que entendeu o Supremo. Por unanimidade, os ministros do STF decidiram que é inconstitucional normas municipais que concedem pensão vitalícia a dependentes de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores falecidos no exercício do mandato. A questão foi analisada em plenário virtual sobre benefícios previstos em lei do município de Nova Russas, né, Ceará. O ministro Gilmar Mendes verificou que a instituição, por normas estaduais e municipais de pensão vitalícia aos representantes eleitos do Poder Executivo e Legislativo e seus dependentes, já foi objeto, inclusive, da análise da Corte, né? O ministro lembrou do julgamento do recurso extraordinário 638-307, que foi fixada a seguinte tese: lei municipal aversar a percepção mensal e vitalícia vitalícia de subsídio por ex-vereador e consequente pensão em caso de morte não é harmônica com a Constituição Federal de 88. Então veja, já tivemos até o julgamento, além daquele que eu mencionei para vocês a respeito de pensões de ex-governadores, também tivemos um julgamento a respeito da seara municipal, né? Então, principalmente aqueles que vão fazer prova de PGMs, né, procuradorias municipais, muito atento a isso, porque isso aqui é um julgamento especificamente de leis municipais. Então isso aqui é uma probabilidade grande de ser cobrado nas provas objetivas, ok? Vamos lá, mais uma decisão aqui interessante que eu separei para vocês. O STF invalidou lei que dispensa revalidação, agora saiu, de diplomas do exterior, né? Isso aqui é uma polêmica danada. Você vai fazer o mestrado, doutorado, ou até a graduação lá fora, você tem que buscar revalidação aqui em instituição oficial de ensino, né? Aqui a lei estadual permitia a utilização de diplomas e pós-graduação sem revalidação para fins de progressão funcional e gratificação por titulação. Olha, isso aqui é muito importante. Tivemos casos aqui emblemáticos, inclusive no estado do Paraná, a respeito de revalidação para fins de promoção funcional, né? Tivemos aqui um número de ações astronômicas em razão de erros aí praticados nesse processo de promoção. E aqui, veja, a lei estadual então permitia a utilização de diplomas e pós-graduação sem revalidação, né? E o que o STF falou aqui? Na DIN 6592, né, por unanimidade, o plenário do Supremo declarou a inconstitucionalidade da lei do Amazonas,
que previa a admissão de diplomas de mestrado e doutorado originários de cursos presenciais nos países do Mercosul e em Portugal e dispensava a revalidação dos títulos por universidades daquele estado. Então veja, isso aqui afronta até mesmo a questão da atribuição federal, que isso aí é lei federal que define, inclusive com a criação do MEC e regulamentação do MEC, para saber se pode ser, se deve ser revalidado ou não título de mestrado, doutorado do exterior. Então a pessoa vai, por exemplo, na Argentina, vai em Portugal, vai na Itália, faz um mestrado, mas ele tem que revalidar aqui. É isso que diz a lei federal, né? O MEC exige essa revalidação, normalmente feito pelas universidades públicas federais. Caso venha uma lei estadual, então ela será inconstitucional, caso preveja então essa dispensa de revalidação, mesmo que seja para fins de promoção funcional aí dentro da carreira, ok? Outro julgamento, esse aqui de mais importante, gerou muitos questionamentos, muita polêmica, muitas pessoas ficaram esperando esse julgamento do Supremo Tribunal Federal em matéria tributária, que fala sobre a responsabilização de contadores perante a infração tributária, né? Inclusive, eu participei de uma audiência do Estado que envolvia essa imputação de infração tributária para contadores e advogados também, né? Em operações aí descobertas algumas fraudes. Então, será que o contador pode ser responsabilizado por débitos da empresa que ele cuidava, que ele acautelava, né? Veja que, no caso, era a lei do Estado de Goiás que responsabiliza solidariamente o contador pelo pagamento de penalidades impostas ao contribuinte que o contrata. Será que pode o contador responder? A lei do Estado dizia que sim. Só que o que entendeu? O plenário do STF formou maioria para considerar inconstitucional a lei do Estado de Goiás, que responsabiliza solidariamente o contador pelo pagamento de penalidades impostas ao contribuinte que o contrata. Os ministros seguiram o voto do relator, ministro Luiz Roberto Barroso, que propôs a fixação da seguinte tese: é inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa das regras gerais estabelecidas no CTN. Então aqui nós temos uma exigência, só fazendo um parênteses, e está logo abaixo ali, né? Que o artigo 146, inciso 3, ali na B da Constituição, exige lei complementar nacional para estabelecer a responsabilidade tributária. E a lei estadual desobedeceu isso, né? Porque criou uma nova forma de responsabilização dos contadores, né? Então aqui, entre parênteses, o que o ministro falou? Isso porque avança ao dispor diversamente sobre quem pode ser o responsável tributário ao incluir hipóteses não contempladas no artigo 134 e 135 CTN, e 2, em quais circunstâncias pode ser o responsável tributário, já que, conforme as normas gerais, para haver a responsabilidade tributária pessoal do terceiro, ele deve ter praticado atos com excesso de poderes em infração à lei, contrato social e estatutos. Então, aqui, o ministro relator entendeu que para você ter a responsabilidade do contador, ele tem que praticar aqueles atos, aqueles requisitos do artigo 135 do CTN, né? Infração à lei, estatuto, contrato social ou excesso de poderes. Porque ali tem, no inciso 1, a possibilidade da responsabilização de terceiros, que no caso o contador seria um terceiro, não é sócio nem administrador, ele é o contador da empresa. Então é possível você pegar a responsabilização de terceiros, desde que comprove os requisitos do artigo 135. Agora, a lei estadual não pode criar uma nova responsabilidade tributária com outros requisitos. Isso não é permitido, ok? Outro julgamento, né? Aqui tem a formação com tese de repercussão geral a respeito de dano ao erário e competência para executar a multa do Tribunal de Contas do Estado. A Corte fixou tese pela competência do município no caso de ter sido este o ente prejudicado pelo dano, né? Em caso de dano causado ao erário municipal, compete ao município prejudicado a execução de crédito decorrente de multa aplicada pelo TCE, né? Agente público. Assim definiu o STF ao julgar o tema de repercussão geral. Foi aprovada a seguinte tese no tema 642. O município prejudicado é o legitimado para execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas Estadual, agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal, tá? Esse aqui, pessoal, é um julgamento muito interessante, porque não é novidade, isso aqui já tinha entendimentos do próprio Supremo, do STJ,
que quando é imputado, por exemplo, um ressarcimento, uma multa do Tribunal de Contas, e for decorrente de dano a um ente federativo específico, cabe a esse ente federativo ajuizar a ação, às vezes escrever endividativa e promover a execução fiscal contra o ofensor, né? Então isso aí já é um posicionamento sedimentado na jurisprudência. E agora temos uma tese aprovada. Então, muito atentos àqueles que vão fazer prova de PGMs, porque envolve matéria municipal, né? Mas pode cair também numa PGE sem problema nenhum, mas principalmente PGMs, que envolve uma tese aprovada pelo Supremo Tribunal Federal. Esse julgamento aqui cheira questão objetiva, ok? Outro julgamento que eu separei para vocês a respeito de concurso público, né? Teste físico de concurso deve ser adaptado ao candidato deficiente. Olha um tema interessante aqui. O STF declarou inconstitucionais interpretações e dispositivos do decreto 9546 que excluam o direito de candidatos com deficiência de adaptação razoável em provas físicas e concurso público. Ou seja, você quer criar isonomia, mas o próprio princípio da isonomia diz tratar todos de forma igual e os desiguais na medida da sua desigualdade. Esse é o substrato do princípio da isonomia, né? E não foi obedecido aqui. A Corte também considerou inconstitucional a submissão genérica de candidatos com ou sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas, se não ficar demonstrada a sua necessidade para o exercício de função pública. O princípio da adaptação razoável designa as modificações e os ajustes necessários que não acarretam ônus desproporcional e indevido. O ministro lembrou que o STF já enfrentou questões semelhantes e citou o julgamento do recurso extraordinário 676-335, em que foi estabelecido que a presunção de que nenhuma das atribuições dos cargos de natureza policial pode ser desempenhada por pessoas com deficiência é incompatível com a norma constitucional, que lhes garante a destinação de vagas em concurso público. A eventual incompatibilidade com a função deve ser avaliada segundo os princípios do concurso público, da legalidade, da igualdade e da impessoalidade. Olha que julgamento interessante, pessoal, principalmente porque envolve concurso público, né? A participação de deficientes físicos, que existe uma cota para eles no concurso público. Então, se você cria um teste físico, obviamente que ele, sendo deficiente físico, não vai conseguir competir com as pessoas que têm aptidão física completa, né? Então, é a mesma coisa que você tem as Olimpíadas e as Paralimpíadas. Você tem uma definição, é uma diferenciação. Então você tem que adaptar a situação para as duas realidades, né? E é isso que exige o Supremo Tribunal Federal para atendimento das diretrizes constitucionais. Pessoal, basicamente seria isso que eu separei para vocês do Supremo Tribunal Federal. Espero que vocês tenham gostado, aproveitem bem esse material para o estudo e atualização do mês de setembro. E no mês que vem eu volto com mais novidades aí dos informativos do Supremo Tribunal Federal. Um grande abraço e bons estudos!